Deixei uma perguntinha sobre o terrorismo. Vamos usar os fatos que aconteceram domingo para esclarecer e para aproveitar e estudar. Como eu disse, tem uma chance grande de cair na prova. Primeiro, para o leigo. Posso falar de terrorismo? Bom, juridicamente, tecnicamente, não. Crime de terrorismo não dá. Inclusive, a pergunta foi uma pegadinha. Eu pergunto assim, é crime de terrorismo? Crime de terrorismo não dá, não. Eu posso até falar de forma leiga que é terrorismo. Não, vamos entender isso melhor. Primeiro ponto, quando a gente fala de terrorismo, a gente entende a ideia é meio que universal. Então, sei lá, bate o avião nas Torres Gêmeas, né? Qual foi o objetivo daqueles caras? Bom, eles queriam atacar os Estados Unidos, a soberania, a independência dos Estados Unidos, etc e tal. Ou, um ato de terrorismo. Bom, é isso mesmo. Esse que é o conceito leigo. Se você for no dicionário, você vai achar esse conceito. Qualquer coisa falando assim, olha, agir violentamente para abolir o Estado, para abolir a democracia, para abolir um país, etc e tal, para atacar a soberania nacional. E esse é o conceito geral. Até certo tempo, isso vigorava no Brasil. A Constituição fala em terrorismo, mas não cabe a ela explicar o que é terrorismo. Então isso vai para a legislação ordinária, onde a gente tinha essa definição. Na famigerada Lei de Segurança Nacional, muito criticada e com razão. Era uma lei da época da ditadura e ela era muito aberta e geral. E no direito penal a gente não pode ter termos abertos e gerais. Por quê? Porque eles abrem espaço para o abuso de poder. Mas bom, ela era prevista lá no artigo 20, vou ler para vocês aqui. Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas, de 3 a 10 anos. Aí está o grande segredo. Por que o grande segredo? Bom, inconformismo político para financiar atos desse inconformismo. Nessa lei, a gente falava do terrorismo exatamente nesse sentido. Quando agia-se com violência em qualquer um desses núcleos diante de um inconformismo político, para abolir o Estado, para ir contra a soberania nacional, para ir para qualquer ponto do Estado. E essa lei vigorou durante muito tempo, né? Tinha uma crítica a ela, a outras críticas, né? Nesse aspecto aqui, o Alberto Silva Franco, ele fala assim, olha, não pode falar que existe terrorismo no Brasil, porque a lei não explica o que é terrorismo, é só uma palavra. Outros autores, como Fragoso, falam assim, não, ela fala vários tipos, né? Um tipo múltiplo, né? São vários núcleos, e ela põe o terrorismo de forma exemplificativa, como acontece em outras formas do Código Penal. Só que essa lei, ela saiu fora, né? Ela foi revogada. Então, tecnicamente, juridicamente, não. Aquilo que aconteceu no domingo não é terrorismo. Como que a gente define o terrorismo hoje? Tem uma lei para isso, tá? A lei do terrorismo, deixa eu ler o número dela aqui, porque eu não sei de cor, Lei 13.260. E no artigo 2º ela define o que é terrorismo. E olha só, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz e incolumidade pública. Ou seja, tem essa mesma finalidade de tocar terror, né, de colocar confusão, mas ela tem expressamente quais são as razões. Xenofobia, racismo, discriminação e etc e tal. Ou seja, como o direito penal ele é diferente dos outros direitos, né? E a gente fala de uma legalidade estrita, ou seja, não há espaço para interpretação, eu só posso falar tecnicamente em terrorismo quando racismo, xenofobia e etc e tal, nesse ataque. Professor, então não tem crime de terrorismo? Tem. Ele está no Código Penal e ele veio com uma alteração no Código Penal de 2021, que foi a que de vez acabou com essa Lei de Segurança Nacional, ainda bem. Lá no artigo 359 para frente, a lei é 14.197. E essa lei é que define alguns atos, só que ela não chama mais de crimes de terrorismo. Ela chama de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, o que aconteceu no domingo vai encaixar nesses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Lá dentro, a gente tem uma subdivisão, né, desses crimes contra o Estado Democrático de Direito, e a gente tem 1. Soberania nacional, 2. Instituições democráticas, 3. Funcionamento dessas instituições durante o processo eleitoral e 4. Funcionamento de serviços essenciais. Reparem que a soberania antes estava dentro do terrorismo. Então, se eu quero desmembrar um Estado, como aconteceu quando a Rússia tirou lá a Crimeia da Ucrânia, aquela coisa toda, aí eu encaixaria nesses crimes. Quando contra as instituições democráticas, que são os que a gente vai ver no domingo. Funcionamento do processo eleitoral foram os que foram discutidos antes. E percebam que tanto a Lei de Segurança Nacional quanto essa atual, ela vai tratar não só de quem faz o ato,
mas também de quem financia ou quem está por trás dessa decisão. O direito penal trata do autor mediato e do autor imediato, né? O mediato, o autor de escritório, é aquele que fica atrás e determina. O cara que financia, ele pode sim encaixar. É óbvio que o direito penal é sempre lido. Fato típico, ilícito e culpável. Então tem que encaixar em todos eles, né? Todos aqueles elementos que eu já expliquei para vocês. Inclusive tem uma aula lá no YouTube sobre isso. Uma aula boa, eu tô sendo convencido, mas realmente eu falo de todos esses detalhes. Bom, vou ler uns artigos aqui pra gente meio que finalizar esse ponto, né? Deixa eu abrir a lei aqui. Olha só. Quais são os artigos que provavelmente vão encaixar aquelas pessoas lá? Primeiro, 359L. Depois eu explico eles, tá? Num outro vídeo. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Esse tem muito sentido. Houve uso de violência e era exatamente para não funcionamento desses poderes, com essa finalidade. Então, essa finalidade política tá aí. É um crime contra o Estado Democrático, pena de 4 a 8 anos, tá? Golpe de Estado, que é o 359M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído de 4 a 12 anos. A mesma coisa, talvez encaixe nesse. Acho que serão os melhores para encaixar nesse momento. Então, em resumo, para o leigo, terrorismo é uma palavra utilizada dessa forma. Se você estiver utilizando de forma geral, tá tranquilo, isso é terrorismo mesmo. Mas quando a gente fala de crime de terrorismo, é o que está previsto na lei. E aí a gente tem que analisar ali. É muito parecido, depois vocês recuperem o meu vídeo sobre homofobia. Tá? Porque eu tenho um crime de homofobia, eu tenho um ato homofóbico, né? E são coisas diferentes, né? Então é muito importante, é bom lembrar, tanto para o jurista quanto para o leigo, cuidado, o direito é diferente de termos, os termos são utilizados de forma distinta, e no caso do direito penal, então não temos terrorismo, fechou? Tchau! Dúvida, me manda. Quer algum aspecto que eu ainda não analisei? Vou tentar analisar todos os aspectos, intervenção federal, tudo, etc e tal, mas com calma, porque eu tô de férias. Mas pode me perguntar que eu respondo, fechou? Quer algum assunto relacionado ao tema? Só mandar que eu também respondo. E eu vou deixar mais uma pergunta no Stories, coopera aí comigo e responde. E quem não está no YouTube, por favor, entre lá, curta, assina o sininho e assina o canal para eu continuar. Tchau!